Oi, gente, meu nome é Milena, eu sou médica formada pela Universidade Federal de Mato Grosso, faço residência em Medicina de Família e Comunidade pelo Hospital Geral, estou atuando como médica da Estratégia de Saúde da Família, equipe 9, na unidade Uniparc, e agora sou preceptora do Programa de Interação Comunitária da Univac, e essa é uma aula de diabetes mellitus para etapa 5 do PIC da Univac. Eu tive conversando com alguns alunos da etapa 5 sobre se eles já tiveram algum contato com esse tema antes. E eles me disseram que em outras matérias já tiveram aula de diabetes. Então, eu tentei focar um pouco mais na parte do SUS, sabendo que eles já tiveram esse contato da fisiopatologia, do, dos tipos, né, mais detalhados em outras apresentações anteriores. O diabetes é uma doença metabólica caracterizada pela hiperglicemia resultante de um defeito da fabricação da insulina ou um defeito na sua ação, tá? E a gente tem vários tipos de diabetes. Tem o diabetes tipo 1 e tipo 2, que são os mais comentados, mas a gente também tem outros tipos. O diabetes gestacional, tem o diabetes LADA, tem o diabetes MOD, tem mecanismos fisiopatológicos diferentes, tá? Então, quando que a gente vai suspeitar de um e não de outro? Vamos falar um pouquinho do diabetes tipo 1. Quando a gente fala de diabetes tipo 1, a gente lembra do indivíduo magro, né? Por quê? Porque é uma doença autoimune, então não tem relação com o estilo de vida. É uma criança, normalmente indivíduos jovens ou crianças, né? Que são previamente rígidos e de repente, com um início abrupto, começam a apresentar os 4 P's. Quais são os 4 P's? Poliúria, polifagia, polidipsia e a perda de peso, tá? Então, eles não tinham nada, começam a apresentar esse quadro clínico de uma forma mais exuberante. Já no diabetes tipo 2, a gente lembra do indivíduo gordinho, né? Aquele com sedentarismo, dieta rica em lipídios. E nesses indivíduos, o quadro clínico também é dos 4 P's, porém com início lento e gradual. Então, às vezes, ele nem vem com essa queixa, a gente tem que questionar para ele poder relatar que realmente ele faz muito xixi, ele bebe muita água, come muito e ainda assim está perdendo peso. E diferente do tipo 1, o tipo 2 é mais comum em adultos, geralmente até acima dos 40 anos, e com esses fatores de risco que a gente já relatou, né? Como o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, a gente vai ter autoanticorpos presentes, que não acontece no diabetes tipo 2. E como toda doença autoimune, a gente tem uma chance maior de apresentar relação com outras doenças autoimunes. Então, no diabetes tipo 1, a gente tem que investigar outras doenças autoimunes. Doenças da tireoide, né, doença celíaca. E aqui no tipo 2, a gente não tem essa relação. E o peptídeo C? O que é o peptídeo C? Que é negativo no tipo 1 e positivo no tipo 2. O pâncreas ele produz a pró-insulina, que depois é clivada em peptídeo C e insulina, tá? Então, sempre que o pâncreas produz insulina, ele está produzindo também o peptídeo C. Se no diabetes tipo 1 a gente tem a destruição das células beta que produzem insulina, então eu não vou produzir insulina, logo não vou produzir o peptídeo C. Mas no diabetes tipo 2, eu vou produzir insulina, apesar dela não funcionar tão bem, porque o mecanismo de fisiopatologia do diabetes tipo 2 é resistência insulínica, eu ainda produzo insulina. Logo, eu produzo o peptídeo C também. Então, no diabetes tipo 2, o peptídeo C é positivo e no diabetes tipo 1, o peptídeo C é negativo. Normalmente eu uso o peptídeo C no diabetes tipo 2 para a gente testar a reserva pancreática, reserva de produção de insulina pancreática, né? Então, se ele ainda tem um peptídeo C alto, ele ainda produz bastante insulina. Mas a tendência de todos os indivíduos com diabetes é, ao longo do tempo, o pâncreas ir acontecendo uma falência pancreática e o pâncreas deixar de produzir insulina também. Então, ele vai se tornar, né, caso não controle bem a doença, a longo prazo, insulino dependente, como o diabetes tipo 1 já é desde o início.
Começando a falar sobre o rastreamento do diabetes. Como é que vai ser o rastreamento da diabetes? Quando que eu vou pedir exame de rastreamento? Eu vou pedir exame de rastreamento para o diabetes tipo 2, porque o diabetes tipo 1 normalmente já vai ter o diagnóstico no pronto-socorro, que a criança ou o jovem já vai ter um quadro agudo e normalmente vai abrir com um quadro de cetoacidose diabética. Então, o rastreamento precoce, né, é para o diabetes tipo 2. Eu vou pedir para indivíduos assintomáticos acima de 45 anos, para todos, ou se sobrepeso, obesidade, ou seja, IMC maior que 25, mais um fator de risco. E quais são os fatores de risco? Né? Eu já coloquei ali o home para simbolizar. É o nosso estilo de vida, né? Sedentarismo, um parente de primeiro grau, porque apesar de o ambiente influenciar muito, a gente ainda tem um fator genético no diabetes tipo 2. Doenças cardiovasculares, inclusive a hipertensão arterial sistêmica, HDL baixo, hipertrigliceridemia, que está relacionado a uma dieta rica em gorduras saturadas e carboidratos de baixo índice glicêmico. Situações clínicas associadas à resistência insulínica, por exemplo, a síndrome dos ovários policísticos e a acantose nigricans, que é essa mancha escurecida em regiões de dobras, né, que é pela hiperestimulação dos melanócitos em razão da resistência insulínica. E medicações, pessoas em medicações hiperglicemiantes como corticoides, tiazídicos, né, que é a hidroclorotiazida, é muito comum, e antipsicóticos, que engordam bastante, também podem causar diabetes. Além disso, a etnia asiática tem uma predisposição maior ao diabetes tipo 2 também. E com que frequência que a gente vai fazer esse rastreamento? Se a gente pedir o exame e vier normal, a gente repete, não tem um consenso muito certo, né? Mas então a cada 3 a 5 anos. E se vier alterado, ou se for um diabetes gestacional que a gente está fazendo seguimento, a gente pede anualmente. Então vamos falar agora um pouco sobre o diagnóstico e o segmento do paciente diabético. E o diagnóstico do diabetes ele é feito com a comprovação laboratorial da hiperglicemia. De que forma? Com glicemia de jejum de 8 horas maior que 126, lembrando que o valor de referência é menor que 100, e entre 100 e 126 a gente considera pré-diabetes. Glicemia 2 horas após sobrecarga com 75 gramas de glicose maior que 200, ou seja, aquele teste TOTG 75 gramas, com a medida de 2 horas maior que 200, lembrando que o valor de referência é menor que 140, e entre 140 e 200 a gente considera pré-diabetes também. Qualquer glicemia ou acaso maior que 200, só que na presença de sintomas clássicos da hiperglicemia, que são os 4 P's, e a hemoglobina glicada maior que 6,5. O valor de referência da hemoglobina glicada é menor que 5,7 e entre 5,7 e 6,5 a gente considera pré-diabetes. Atentar ao fato de que algumas doenças de hemoglobina, né, ou algumas doenças que reduzem a meia-vida da hemoglobina, sequestro esplênico, doenças autoimunes que fazem hemólise ou perdas sanguíneas, hemorragias, podem alterar o valor da hemoglobina glicada e deixar ela não confiável, tá? Então, sempre pensar nesses fatores antes de avaliar isoladamente a hemoglobina glicada para fazer o diagnóstico do diabetes. Na parte de segmento, a gente tem que lembrar de fazer um exame clínico bem feito, bem completo para esse paciente. Fazer uma anamnese buscando os fatores de risco, né, da alimentação, qual o estilo de vida desse paciente. Buscar complicações, porque às vezes nem sempre ele associa as complicações que ele tem ao diabetes. Então, buscar questionar ativamente sobre desautonomias, né, se ele tem um trânsito intestinal muito lento, ou tem diarreia crônica, ou tem taquicardias.
tem hipotensão postural, impotência sexual, nem sempre ele traz essas queixas e podem ser já complicações da doença dele. A gente tem que sempre pesar, medir, para poder ter o IMC, para a gente saber em que classificação de obesidade esse paciente está. Medir a circunferência abdominal, para poder classificar ele em síndrome metabólica. Medir a pressão arterial, porque a gente tem uma relação muito grande entre pressão alta e diabetes. Palpar a tireoide, principalmente se for diabetes tipo 1. Pesquisar a acantose nigricans, pelo motivo que a gente já falou, está associado à resistência insulínica. Sempre examinar os pés e examinar o fundo de olho. É claro que na nossa prática a gente não faz o exame do fundo de olho, primeiro porque a gente não tem o aparelho, e segundo que a gente não teve um treinamento, né? Pelo menos eu não tive na minha formação, e normalmente esse exame fica restrito aos oftalmologistas, aos profissionais especializados, tá bom? Mas lembrar de encaminhá-los, pelo menos uma vez ao ano, eles precisam fazer esse exame de fundo de olho. De exames complementares, o que a gente precisa pedir para todo paciente diabético no nosso consultório? A creatinina, para a gente calcular a taxa de filtração glomerular. Lembrando que a segunda principal causa de doença renal crônica no Brasil é diabetes, só perde para hipertensão. Pedir o perfil lipídico, porque o LDL alto, né, em indivíduos diabéticos, tem uma chance ainda maior de aterosclerose. Então, a meta de LDL para diabéticos é menor que 70. A gente tem que sempre pedir, pelo menos anualmente, microalbuminúria em amostra única isolada, lembrando que o valor de referência para a gente é menor que 30. Pedir um TSHT4, principalmente na primeira consulta, né, no momento do diagnóstico, e para diabetes tipo 1, a gente tem que pedir também para investigar doenças autoimunes, né? As enzimas hepáticas a gente vai pedir na primeira consulta, porque em razão do estilo de vida que normalmente esses pacientes diabéticos tipo 2 têm, eles podem ter uma esteatose hepática associada. Então, a gente pede para avaliar isso. A vitamina B12 a gente pede no segmento, porque o uso crônico de metformina pode levar à hipovitaminose de vitamina B12, tá? Esqueci de colocar aqui o B, tá? Mas é B12. E a gente vai pedir outros exames de acordo com as comorbidades associadas. Então, se ele tem hipertensão, a gente vai pedir também potássio, ácido úrico e outros exames da rotina da hipertensão e das outras doenças que ele tiver. No tratamento, a gente tem que frisar a mudança de estilo de vida, né? O que envolve a mudança de estilo de vida? Atividade física, pelo menos 150 minutos por semana. Frisar que esses 150 minutos podem ser divididos durante a semana, de preferência fazer 30 minutos todos os dias, mas se ele não tiver condições, pode dividir 50 minutos 3 vezes. Se só dá para fazer fim de semana, faz 75 minutos 2 vezes por semana, mas ele tem que fazer atividade física de forma rítmica, né, regular, com aumento dos batimentos cardíacos, para poder ter o efeito de melhora cardiovascular. Senão não vai adiantar. Não adianta fazer só o serviço de casa e achar que é atividade física, que não vai valer. Perda de peso, idealmente 7% do peso corporal em 6 meses. Isso aqui é um pouco utópico, mas não custa falar. Cessar o tabagismo, isso é muito importante, porque o risco cardiovascular desse paciente já é aumentado só pelo diabetes. Normalmente ainda tem a hipertensão. E o tabagismo associado é uma bomba para fazer AVC e infarto. E reduzir carboidratos simples da dieta e gorduras saturadas. E do tratamento medicamentoso? Eu vou focar um pouco mais no tratamento medicamentoso que tem disponível pelo SUS.
mas eu vou falar um pouquinho de cada classe disponível para o tratamento do diabetes, tá? Então, começando pelas classes dos sensibilizadores de insulina, nós temos as biguanidas e as tiazolinedionas. Nas biguanidas, a gente tem a nossa famosa metformina, que é gratuita, tanto dá para pegar no PSF, quanto dá para pegar em farmácias populares gratuitamente com a receita. E nas tiazolinedionas, nós temos a pioglitazona como principal representante da classe. Aliás, acho que é a única disponível no Brasil atualmente. Custa aproximadamente R$60 por mês no início do tratamento. A metformina é a terapia de início para diabetes tipo 2, tá? Porque ela vai agir no mecanismo fisiopatológico da doença, que é a sensibilização da insulina. A dose é a dose máxima tolerada, então você vai começar com 1, depois vai aumentar para 2, vai aumentar para 3, até a dose máxima. Se ele tolerar, você mantém a dose máxima. O efeito colateral mais comum é a intolerância gastrointestinal, então é muito comum o indivíduo voltar com diarreia, falar, parei porque estava com muita diarreia. Nesses casos, dá para a gente trocar a metformina de 850 que tem no posto, pela metformina 500 mg XR, que tem uma liberação mais lenta e normalmente não tem esse efeito de diarreia tão intenso quanto a disponível no posto de saúde. E tem o efeito colateral grave e raro, eu nunca vi, de acidose lática. Ela é contraindicada com taxa de filtração glomerular menores que 30. Os medicamentos secretagogos. A gente tem as sulfanilureias e as glinidas. As sulfanilureias também estão disponíveis pelo SUS. Eu coloquei as principais representantes aqui, que é a gliclazida, glimepirida e a glibenclamida. Também são gratuitas. Elas têm um efeito longo, tá? A maioria 24 horas. E as glinidas, que é a repaglinida, a nateglinida, tem um custo aproximadamente de R$75 por mês e tem um efeito mais curto. Então, ela é mais usada para controlar a glicemia pós-prandial, tá? Não tem um efeito tão longo quanto as sulfonilureias. Secretagogos porque eles aumentam a liberação da insulina pancreática. As sulfonilureias são a segunda droga de escolha, tá? Depois de colocar a dose máxima de metformina, é com elas que a gente vai seguir o tratamento medicamentoso. Como representantes, né, a glimepirida, a gente pode usar uma dose de 1 a 8 mg, dividido em 1 a 2 tomadas ao dia. A glibenclamida, a gente usa normalmente, que tem disponível a 5 mg, mas a dose máxima é 20 e a gente pode dividir essa dose em até 3 vezes. Normalmente a gente coloca antes das refeições, mas eles têm um efeito de 24 horas, então posso dar uma vez só ao dia também, que não vai estar errado. E a gliclazida, que é uma, acho que da segunda geração das sulfonilureias, a gente tem disponível, pelo menos por enquanto, está tendo lá na nossa unidade, que é o Gemicron. Tem liberação lenta, então o ideal é dar uma vez só ao dia mesmo. E a dose tem de 30, né? Mas a dose preconizada é de 60 e dose máxima de 120. A gente tem nas sulfonilureias, como aumentam a secreção de insulina, o efeito colateral da hipoglicemia. No tratamento medicamentoso, a gente tem ainda os incretinomiméticos. Nessa classe, a gente tem os análogos do GLP-1 e os inibidores da DPP-4. Os representantes dos análogos GLP-1, nós temos a liraglutida e a dulaglutida, que tem um custo bem elevado, então é muito complicado a gente conseguir usar no SUS, tá? Nossos pacientes não conseguem arcar com isso aqui todos os meses para sempre. É um medicamento injetável. E os inibidores da DPP-4, a gente tem as gliptinas,
são a alogliptina, sitagliptina, tudo que termina com gliptina é inibidor da DPP4. Tem um custo aproximadamente de R$80 por mês e é por via oral, tá? O legal desses análogos, né, dos encretinomiméticos, é que eles reduzem o apetite, né? Então, eles podem, principalmente nos análogos da GLP-1, reduzir peso, tá? Então, é muito utilizado para perda de peso, mas também ajuda na redução da mortalidade. Porém, o preço é um fator que influencia muito na hora da prescrição, principalmente no SUS. Além das classes que a gente já citou, a gente ainda tem os inibidores do SGLT2, que inibem a reabsorção da glicose. Então, o mecanismo de ação deles é a perda de glicose pela urina. Então, como efeito colateral, pode aumentar a infecção de urina. Mas, ao contrário do que se imaginava, não acontece uma progressão da perda renal por conta dessa glicosúria, não. E os principais representantes são a empaglifosina, a Jardiance, eu acho, e a dapaglifosina, que também tem um custo bem elevado, mas também ajuda a perder peso. Então, seria ótimo se abaixassem os valores dessas medicações. E por último, os inibidores da alfa-glicosidase, que são a acarbose. Desculpa. Só que ela tem um efeito que reduz, né, a absorção, lentifica a absorção da glicose intestinal, mas ela tem como efeito colateral muitos efeitos gastrointestinais, de gases, eructações, e tem um custo até que tolerável para os pacientes do SUS. E a insulinoterapia? Quando que eu vou começar? Quando que eu vou indicar? Eu vou iniciar no diabetes tipo 1, já no diagnóstico, né? Porque ele não produz mais insulina. E no tipo 2, eu vou iniciar quando houver uma redução da capacidade pancreática em produzir insulina. Ou seja, quando tem um mau controle glicêmico, apesar do uso dos hipoglicemiantes em dose máxima. E como é que eu vou iniciar a insulinoterapia no diabetes tipo 2? Porque no diabetes tipo 1, eu vou já iniciar com a insulinização plena, porque ele não vai produzir nada de insulina. No tipo 2, eu já posso começar de forma diferente. Posso começar com uma insulina basal só. Como que eu vou fazer isso? Posso fazer com a insulina bedtime, 10 a 12 unidades de insulina NPH à noite, ou 0,1 a 0,2 unidades por quilo à noite. Aí eu vou monitorar a glicemia de jejum. Posso manter ainda os secretagogos, né, as sulfonilureias, porque essa insulina aqui vai ser só para manter a glicemia basal, tá? E a metformina eu sempre vou deixar, porque ela sempre vai estar ajudando no mecanismo da fisiopatologia da doença. E a insulinoterapia, quando que eu vou iniciar? No diabetes tipo 1 eu já inicio logo no início, né? Eu já inicio ao diagnóstico, porque eles não produzem insulina, então eu já vou entrar com a insulinização plena nesse caso, tá? Então, logo no diagnóstico, com a insulina plena. E no diabetes tipo 2 eu vou iniciar só quando houver a redução da capacidade pancreática em produzir insulina, ou seja, quando já estiver usando hipoglicemiantes orais em dose máxima e não estiver tendo um bom controle glicêmico, tá? E como que eu vou iniciar no diabetes tipo 2? No diabetes tipo 1 eu já vou iniciar pleno, né? Que eu já vou falar daqui a pouco. Mas no diabetes tipo 2 eu posso iniciar com insulina basal só, bedtime, tá? Com insulina NPH na dose de 10 a 12 unidades à noite, ou de 0,1 a 0,2 unidades quilo à noite. Nesses casos, eu posso manter a metformina. Na verdade, no diabetes tipo 2 eu vou manter sempre a metformina, porque ela vai atuar na fisiopatologia da doença, né? E nessa fase eu ainda posso manter os hipoglicemiantes orais. Na insulinização plena é melhor tirar porque eu aumento muito o risco de hipoglicemia, tá?
E como é que eu vou fazer a insulinização plena no diabetes tipo 1 e no diabetes tipo 2, que eu não tive controle glicêmico adequado, apesar da insulina beta-type? Eu vou iniciar com a dose de 0,3 a 0,5 unidades quilo dia. Essa dose que eu obtive, eu vou dividir em 2. Metade eu vou fazer de insulina basal, né, que na atenção primária é NPH, e metade eu vou fazer de insulina bolus, que na atenção primária é a regular, tá? Se for insulina basal NPH, como eu disse, é disponível na unidade básica de saúde, eu vou dividir normalmente essa dose em 3. 2/3 eu vou fazer pela manhã e 1/3 eu vou fazer à noite, tá? E a insulina bolus, normalmente eu divido ela em 3 tomadas antes das principais refeições, que é café, almoço e jantar. 30 minutinhos antes. Por quê? A insulina regular, ela tem o início de ação em 30 minutos, o pico dela é em torno de 2 horas e dura até 6 horas de ação. A insulina NPH, por sua vez, ela tem o início de ação em 2 horas, o pico é em torno de 6 horas e ela dura até 16 horas a ação dela. Então, no exemplo, vamos pegar um paciente com 100 quilos. Vou calcular 0,3 unidades por quilo e vou ter 30 unidades para fazer ao longo do dia para ele. Então, eu vou dividir em 15 unidades de bolos e 15 unidades de basal. A basal eu vou dividir ainda em 3, né? Posso dividir ela em 3, fazer 5 unidades de manhã, 5 unidades antes do almoço, 0 antes do jantar e 5 antes de dormir. Ou posso fazer 2/3 de manhã, nada na hora do almoço, nada na hora do jantar e 5 unidades na hora de dormir. E a insulina bolus, eu vou dividir essa dose em 3 e fazer antes das principais refeições. Então, 5 unidades antes do café, 5 unidades antes do almoço, 5 unidades antes do jantar e nada antes de dormir, para evitar a hipoglicemia, né? Porque ela vai fazer o pico em 2 horas, desculpa. O que eu tenho que lembrar quando eu começo a insulinoterapia? A gente tem que lembrar de explicar a forma de como que vai aplicar e como que vai armazenar essa insulina. A gente tem que falar para o paciente que ele pode armazenar fora da geladeira, depois de aberta, se a temperatura ambiente for menor que 30 graus. Ou seja, aqui em Cuiabá a gente nem orienta isso, tá? A gente manda colocar na geladeira mesmo. Num local que não seja perto das paredes da geladeira, para não congelar, e nem na porta da geladeira para não ter variação de temperatura. Então, é dentro da geladeira, de preferência na metade, nem em cima, nem na gaveta de verduras, tá? A aplicação, normalmente a enfermagem faz essa orientação, tem que limpar o frasquinho, limpar a região que vai aplicar, aspirar com o ar a quantidade de insulina que vai ser aplicada, injetar dentro do frasquinho e depois aspirar. Sempre aspirar primeiro a regular e depois a NPH, tá? Outra coisa que a gente tem que orientar é o rodízio do local, para evitar causar lipodistrofias como o que a gente está vendo aqui. Porque essas lipodistrofias atrapalham a absorção. A absorção da insulina se torna errática, então às vezes ela faz uma hiperglicemia, porque está sendo pouco absorvida, e às vezes ela faz uma hipoglicemia, porque está sendo absorvida rápido demais. Então a gente não tem o controle. Então não é para fazer essas lipodistrofias. E como é que a gente faz isso? Fazendo rodízio dos locais de aplicação. Então, todos esses locais em azul a gente pode fazer a aplicação, tá? Regiões laterais da coxa, não internas, tá? Não mediais. E a gente tem que orientar também os sintomas de hipoglicemia, né? Porque hipoglicemia pode matar. E o que fazer caso isso aconteça. Então, a gente orienta. Se você se sentir suando, tremendo, com palpitação, sentir meio confuso, irritado, com fome, mede a glicemia, tá? Porque todo indivíduo que tem
está em insulinoterapia tem direito a ter o glicosímetro pela unidade de saúde, tá? Então, eles têm. Então, eles medem. Se estiver baixo, eles vão fazer o quê? Ingerir 15 gramas de glicose de absorção rápida. Não adianta comer chocolate, tomar leite, porque a absorção tem que ser rápida. Então, mel, açúcar, tá? Mas não é para tomar também todo o açúcar da casa. É uma colher de sopa é o suficiente. Aí, depois de 15 minutos, vai medir de novo. Tá baixo? Come outra, tá? E aí, regularizou? Vai comer, porque normalmente eles tomaram insulina NPH também, e a insulina NPH vai continuar fazendo efeito e logo ele vai ter outra crise de hipoglicemia, tá? Mas é para comer o normal que ele já comeria no dia a dia dele. Vamos agora falar um pouquinho do monitoramento da glicemia e das metas de tratamento. Os exames que a gente utiliza para monitorização das metas de glicemia são os mesmos do diagnóstico, tá? Então, hemoglobina glicada, glicemia de jejum, a gente pode usar também a pós-prandial. A frutosamina a gente usa só em alguns casos, que são aqueles que eu falei da hemoglobinopatias, que a gente não pode confiar na hemoglobina. Então, a gente pode usar a frutosamina nesses casos. E as metas são menor que 7 para adultos, tá? E até 8 para idosos, porque as hipoglicemias nos idosos podem ser assintomáticas e mais graves, então a gente é um pouco mais permissivo. E a meta da glicemia de jejum é entre 80 e 130. A pós-prandial menor que 80. E a gente pode usar também a automonitorização com glicemia capilar. Então, se a gente tiver insulinização plena, a gente tem que medir 4 vezes por dia e um esquema completo por semana. Eu acho que isso aqui é um pouco utópico e eu só uso isso quando eu estou em ajuste de insulina, tá? E mesmo assim ainda é complicado conseguir o paciente fazer certinho essa monitorização. Ou outra alternativa, para quando a gente está fazendo o ajuste, é fazer 3 dias completos seguidos de monitorização completa, que a gente chama, né? Que são todas as glicemias pré-prandiais, todas as pós-prandiais e ao deitar. Alguns ainda colocam às 3 da manhã para ver se tem o efeito Somoge ou o efeito do alvorecer. O efeito Somoge é aquele que amanhece com a hiperglicemia, mas durante a madrugada faz hipoglicemia. Então, a gente tem que reduzir a dose da noite. E o alvorecer amanhece com hiperglicemia, mas durante a madrugada a glicemia continua, ela também está alta. Então, nesse caso, a gente tem que aumentar a dose da insulina da noite. E aqui, a pós-prandial, a gente mede 2 horas após a refeição. É muito complicado conseguir o paciente aderir isso aqui. Mas, em alguns casos, especialmente diabetes tipo 1, é importante a gente insistir um pouco. E por fim, vamos para a avaliação e prevenção das alterações do pé diabético. O que a gente tem que examinar no pé diabético? Primeiro, a gente tem que fazer uma inspeção minuciosa, em busca de mal perfurante plantar, tá? Úlceras, tanto úlceras plantares por pressão, quanto úlceras isquêmicas, porque a gente tem uma associação muito elevada entre diabetes e arteriopatias, né? Buscar micoses e artropatia de Charcot, que é o desabamento dos ossos aqui do pé, fazendo esse pé chato, né? Essa aqui é a artropatia de Charcot. Porque o mal perfurante plantar ele é mais comum nessa região? A gente tem a pisada, normalmente a gente começa com o calcanhar e depois vai colocando a parte anterior do pé. Por neuropatia, os diabéticos às vezes começam pisando com esta parte do pé. E aí a pressão é sempre maior nessa parte, fazendo com que, nessa parte que tem mais ossos, né, cause uma isquemia, e aí essa região se torna bem propensa a ter úlceras, tá? Que a gente chama de mal perfurante plantar. A gente tem que palpar os pulsos atrás de arteriopatias, né?
diferenças assimétricas entre os pulsos. E testar a sensibilidade. A gente usa para esse teste o monofilamento daquele que a gente usa também na hanseníase de 10 gramas, tá? A gente mostra para o paciente como é que a gente vai testar. A gente tem que entortar, né, o monofilamento para fazer a força de 10 gramas. Testar os pontos. Normalmente são esses pontos aqui que eu estou marcando. E perguntar se o paciente está sentindo. A gente pode usar também o diapasão para testar a sensibilidade vibratória. É muito incomum ter diapasão nas unidades de saúde, né? O monofilamento a gente ainda consegue, mas é muito incomum o diapasão. A gente tem que pesquisar as micoses entre os dedos, tá? Que é muito comum e o paciente, às vezes, por ser gordinho, às vezes por ser idoso, nem se atenta a essa questão. Isso pode ser muito prejudicial para ele. E como é que a gente vai orientar o paciente para ele prevenir essas complicações do pé diabético? Lavar o pé com água morna, sempre antes testar na mão, porque a mão ainda mantém um pouco mais de sensibilidade e ele consegue ter uma sensibilidade tátil maior. Então, se a mão aguenta a temperatura, o pé também aguenta. Então, limpa os pés com água morna. Não usa talco, porque por causa da desautonomia acontece um ressecamento da pele. Então, o talco acaba piorando esse ressecamento e pode causar fissuras e aí uma infecção, tá? Não usar alicate por motivos óbvios, pode causar sangramento, pode causar infecções e infecções difíceis de tratar. A unha tem que ser cortada reta para evitar de encravar. Tem que usar meias claras e sem punho, sem aqueles garrotes, né? Porque a circulação já é prejudicada nesses pacientes, então qualquer coisa que segure o fluxo sanguíneo deve ser evitado. E meias claras porque a gente, na meia clara, consegue observar se tem algum tipo de sangramento. Então, se está tendo sangramento, está tendo uma lesão do pé e a gente consegue identificar isso com as meias claras. Enxugar bem entre os dedos para evitar as micoses, tá? De preferência com toalhas claras, justamente pelo mesmo motivo das meias. Hidratar os pés sem passar hidratante entre os dedos, porque isso predispõe à formação de micose. E usar sapatos apropriados. Tem algumas lojas que fazem sapatos só propriamente para pés diabéticos, tá? São normalmente sapatos com base rígida, sem salto, para justamente não aumentar a pressão na parte anterior do pé, sem costuras, sem bico fino, para não machucar. E a gente tem que sempre alertar o paciente a olhar dentro do sapato antes de calçar. Porque, né, aqui no Mato Grosso ainda tem o perigo de escorpião, de cobra, né? Então, além desses perigos, a gente tem que alertar, às vezes, uma pedrinha. Caiu uma pedrinha lá dentro, o paciente diabético com neuropatia não vai sentir. Isso pode causar uma lesão que ele não vai sentir, pode vir a se tornar uma complicação e levar a uma amputação, tá bom?